Aqui, ó. Deixa eu virar a tela aqui. Beleza. Um avião está a 7.000 metros de altura, beleza? Então aqui está o solo. O avião está aqui, ó. Esse carinha aqui é o avião. Ele está a 7.000 metros de altura. Beleza? E ele inicia uma aterrissagem. Como que um avião faz uma aterrissagem, né? Ele vai descendo na diagonal, certo? Ele iniciou uma aterrissagem em aeroporto ao nível do mar. O ângulo de descida é de 6 graus, ou seja, esse ângulo de descida aqui é de 6 graus. A que distância da pista está o avião? Primeira pergunta, né? A que distância da pista está o avião? Qual é a distância que o avião vai percorrer? Então são duas perguntas, né? A que distância da pista está o avião? A que distância da pista está o avião? E a pergunta B: qual a distância que o avião vai percorrer? Qual a distância que o avião vai percorrer? A pergunta 1, a pergunta A, está mal elaborada, tá? Então, com toda certeza, o que ele está pedindo é a que distância da pista está o avião. Nesse caso, a distância da pista está a 7.000 metros. Mas acredito que não seja isso que ele pediu. Eu acredito que ele pediu essa distância aqui. Do ângulo que forma 90 graus com a pista até onde o avião vai pousar. Porque se exatamente a que distância da pista está o avião, quando eu falo uma distância, sempre que eu falo uma distância, eu estou falando uma coisa reta. Por exemplo, qual é a distância do ponto A até o ponto B? Eu posso ter essa distância do ponto A até o ponto B. Só que não é correto falar. Quando eu falo quando eu falo a distância, é exatamente a menor distância. Certo? Nesse caso do avião, que eu vou pintar de vermelho aqui agora, até a pista são 7.000 metros, certo? Ó, lê o exercício. Um avião está a 7.000 metros de altura. Se o avião está a 7.000 metros de altura, a distância do avião até a pista é de 7.000 metros. Tá legal? Essa foi aí a primeira pergunta. Acredito que não seja isso que a pessoa que elaborou esse enunciado queria. Esse enunciado tá... Acredito que fosse uma outra coisa, mas com essa pergunta são esses 7.000 metros aí. Aí a pergunta B: a que distância? Qual a distância que o avião vai percorrer? Ou seja, o avião vai percorrer tudo isso aqui, né? Ó. O avião vai percorrer tudo isso aqui até ele chegar aqui na pista. Então eu vou chamar aqui de D de distância. Tá legal? Perceba que eu tenho um triângulo aqui, né? Ó, olha o triângulo que eu tenho. Eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó. Certo? Eu vou desenhar esse triângulo retângulo aqui embaixo. Aqui são 7.000 metros. Aqui são 6 graus. Aqui é o ângulo de 90 graus, porque é a altura do avião em relação à pista. E aqui é o D de distância. Aí ele deu algumas informações, aí seno, cosseno ou tangente, né? Aí nós temos que lembrar de algumas coisas, tá? Eu vou usar o seno quando eu tiver o cateto oposto e a hipotenusa. Eu vou usar o cosseno quando eu tiver o cateto adjacente e a hipotenusa.
E eu vou usar a tangente quando eu tiver o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, primeiro eu preciso identificar nesse triângulo que eu montei quais são os dados que eu tenho, tá legal? Vamos verificar aí quais são os dados que nós temos. O meu ângulo de referência é esse daqui. Se o meu ângulo de referência é esse daqui, o 7.000, ele é o meu cateto adjacente. E o D, como está oposto ao ângulo de 90 graus, o D é a hipotenusa. Então, onde que eu uso cateto adjacente e hipotenusa? Eu uso exatamente aqui, né? Ó, opa! Exatamente aqui, cateto adjacente e hipotenusa. Beleza? Então, eu vou usar o cosseno. Vou apagar aqui que eu não vou usar essa parte. E dentro desse balãozinho aqui, ó, eu coloco o ângulo. Nesse caso, é os 6 graus. O meu cateto adjacente, olhando no triângulo, é o 7.000. E a minha hipotenusa, que é o que eu quero descobrir. Aí ele me forneceu um dado. Quanto que é o cosseno de 6 graus? Se você olhar lá o cosseno de 6 graus, esse valor aí, ó. Então, no lugar de cosseno de 6 graus, eu vou colocar 0,9945 igual cateto adjacente, que é o 7.000, e a hipotenusa, que é a letrinha D. Eu preciso ter a letrinha D igual a alguma coisa. Então, a letrinha D, para começar, não pode ficar embaixo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mandar a letrinha D para cá multiplicando. Como que vai ficar? D vezes 0,99452 é igual a 7.000. Só que a ideia é eu tenho que deixar a letrinha D sozinha. Então, eu vou mandar esse carinha que está multiplicando para cá dividindo. Como que vai ficar? D é igual a 7.000 dividido por 0,99452. Tá legal? E aí, só usar a calculadora aí. Usa a calculadora aí para calcular, que eu tô sem calculadora aqui. Tá legal? Não sei se deu para você entender. Me chama aqui, beleza? Falou!